Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade à série de sermões que vem sendo ministrados sobre o Sermão do Monte, intitulado, a série de mensagens intitulada Vivendo o Sermão do Monte, uma série, creio que de 5 mensagens, serão 5 mensagens, sobre este tema, Vivendo o Sermão do Monte. Hoje não vai ser diferente, nós vamos também falar sobre uma das lições, uma das tantas lições que Jesus nos proferiu no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão da Montanha. Para isso, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Já me antecipando, nós ainda estamos com um problema técnico aqui, estamos sem projeção, mas aí você abre a sua Bíblia para ler comigo. Quem está em casa vai ser projetado na sua tela o texto, mas quem está aqui no templo, vocês abrem a Bíblia juntamente comigo, ou liga a Bíblia, quem tem no celular, para a gente ler um trecho que se encontra em Mateus, no capítulo 6. A gente vai ler dos versículos 25 ao 34. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, até, como eu falei, o 34. Amém? Podemos ler? O texto diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, tende misericórdia de mim, Senhor, e abençoa para que o que eu diga, Senhor, seja o que Tu quer dizer aos corações de cada um que está aqui. Tu sabes quem precisa ouvir essa palavra, sabes como está o coração de cada um. Então abençoa, Senhor, faz com que a Tua palavra seja suficiente assim como ela é. Que abençoe o Teu povo, abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós temos estudado e temos aprendido bastante algumas lições que são extremamente valiosas sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Esse texto grande, inclusive, do livro de Mateus, em que Jesus esteve proferindo um sermão, e dentro desse sermão tem várias etapas, vamos dizer assim. Ele fala sobre diversos assuntos. Certa vez, Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, bem conhecido, a libertação da Índia, da Inglaterra, Gandhi disse o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Um hindu disse isso. Nem Gandhi, nem muito menos eu, nós temos a ideia, ou sequer a vontade, de que sejam queimados os livros sacros de todas as religiões do mundo. Não é essa a questão. A questão é que numa coisa eu concordo com ele. O Sermão do Monte
traz uma série de mensagens que norteiam a nossa vida cotidiana em quase todos os desafios morais e éticos que nós possamos enfrentar. Se você pegar o Sermão da Montanha e for ler ele inteiro, os desafios morais e éticos que nós temos sobre questões cotidianas, vários deles Jesus vai tratar ali, e uma série deles Jesus vai nos dizer como proceder. Em relação, ele fala sobre adultério, ele fala sobre uma série de temas morais e éticos, ou pecaminosos ou não. Ele fala sobre vários e ele norteia uma série de fatores da nossa vida, de modo que me faz concordar com o que Gandhi disse: se sobrasse o Sermão do Monte para esses temas morais e éticos, já seria suficiente. Já seria suficiente, porque nós teríamos um manual de como agir. Nós teríamos esse manual. Esse pequeno trecho de versículo que nós lemos, e esse sermão que eu pretendo expor nessa noite, está dentro desse mesmo conjunto e traz também uma valiosa lição para nós. O texto em questão fala sobre não nos preocuparmos. Isso fica bem evidente e óbvio quando você pega a sua Bíblia aí, e o título que foi colocado nesse trecho de versículos é Não se preocupe, ou As Preocupações, ou algo desse tipo, dependendo da versão que você esteja lendo. Então, obviamente, quando você vai ler esse trecho de versículos, você tem uma noção do que é que ele vai falar. Claro, as preocupações. Vai falar sobre as preocupações. É fato que o recado que Jesus queria passar e que passou nesse ponto era para nós não nos preocuparmos com as agruras que nós vivemos no nosso cotidiano e confiarmos em Deus e a sua bondade. Isso fica muito claro, como eu disse, até pelo título. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como não se preocupar num mundo caótico, distópico e extremamente ansioso? Como fazer isso? Eis a pergunta. Se nós olharmos pelo prisma contemporâneo na nossa sociedade atual, traçando um recorte desses dias que nós estamos vivendo, nós veremos que os problemas que nós temos vivido que um dos maiores problemas que nós temos vivido em nosso tempo, talvez o maior deles para algumas pessoas, é a ansiedade. Se não o maior, vamos dizer assim, mas um dos que estão ali. Se você pegar um top 5, ele vai estar de certeza, que vai estar num top 5. Talvez um top 3 ele já está ali no meio dos maiores problemas que nós vivemos. Jovens, crianças e adultos. O problema de ansiedade ele tem atingido qualquer faixa etária. Perceba, criança com crise de ansiedade. Nós já temos visto isso nos nossos tempos. Não que não possa, mas a criança normalmente não tem tanto com o que se preocupar, mas está vivendo. Aí eu fico numa posição muito complicada para trazer qualquer tipo de receita. Talvez alguém pense que vai ter uma receita pronta e assim eu vou explicar o que é que a gente pode fazer, baseado na pergunta que eu fiz. Na verdade, isso não vai acontecer. Algumas pessoas, é verdade, elas estão sofrendo psicologicamente esses males causados pela preocupação e a preocupação com o futuro. E ela já se encontra num estágio em que seu próprio cérebro ele não é mais capaz de produzir enzimas para sanar a dor, fazendo com que elas precisem de terapias, sessões psicológicas e remédios para agir em seu favor. A ansiedade já tomou conta da pessoa, do cérebro e do corpo. Porque quando o cérebro começa a adoecer, o corpo também começa a adoecer junto. Obviamente, quem me conhece sabe muito bem que eu não sou psicólogo. E quem não conhece, eu estou dizendo, não sou psicólogo. Eu tenho um conhecimento muito pequeno no tocante a patologias. Eu não pretendo falar numa concepção muito densa do assunto. Eu pretendo falar numa concepção mais rasa do problema. As preocupações no sentido de preocupações futuras, preocupações cotidianas que nós temos. Mas ainda assim existe um fato de que nós temos um grande desafio a lidar. Porque os pensamentos que nos levam a temer o amanhã, eles vêm cotidianamente nos assombrar. E você nem precisa estar vivendo uma crise de ansiedade para temer o futuro e para ficar apreensivo com o que ele vai lhe trazer.
Você não precisa estar doente psicologicamente para se preocupar com amanhã, que já é novamente um dia de trabalho. Quando chega o final de semana, a segunda parece que se apressa demais para chegar. E a gente já fica pensando. Quando chega no domingo à noite, a gente já está pensando o que é que amanhã de manhã vai fazer, como é que a gente vai fazer, o que é que eu tenho que fazer. Quem tem menino que estuda de manhã já começa, vamos dormir cedo, que amanhã acordar para começar tudo de novo. E essa é a nossa vida. Nós temos um problema muito grande a lidar. É claro que as pessoas que sofrem crises de ansiedade e que precisam de um tratamento, mas às vezes até de remédio, elas têm um problema ainda maior. Mas, como eu disse, é um fato que o futuro nos assombra. Isso é um fato para qualquer pessoa que viva e que entenda, claro, que é a vida. Como eu disse, as crianças que antigamente nem se preocupavam tanto com isso, nem tinham tanta essa ansiedade, hoje já sofrem com isso. A ansiedade já toma de conta, elas já começam a se preocupar, não sabem muito como agir. Nessas horas, e não somente nessas horas, mas em todas, a melhor instrução que nós podemos ter vem da palavra que Deus nos deixou. E daquilo que Cristo ensinou acerca do tema. Para esse tema, o Sermão do Monte, será um excepcional auxílio para nós. Isso que Cristo falou sobre as preocupações. Já no primeiro verso, se você pegar aí sua Bíblia e abrir, já no primeiro verso, Jesus nos alerta claramente sobre uma preocupação atual. Veja só. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Isso é o primeiro versículo. É interessante que se a gente olhar e disser, Jesus proferiu esse sermão ontem à tarde ali no seria extremamente cabível. É tão atual, muito atual. Mas perceba que o verso inicia com uma conjunção, por isso. Mas por isso o quê? Ele começa dizendo, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Mas por quê? Por isso o quê? E aí, para a gente saber isso, a gente volta um pouquinho. Se você voltar no versículo 24, que a gente não leu nessa série, que está antes que a gente leu, Jesus está dizendo assim lá, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aí, quando chega no versículo 25, ele diz, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão vestir, quanto ao que irão comer ou beber, nem ao corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Cristo está falando sobre as riquezas do mundo. Não sobre as riquezas do mundo propriamente dita, mas como nós as colocamos no lugar sagrado que é de Deus. Servindo muitas vezes às vontades delas e nos esquecendo de Deus. É fato que nós fazemos isso. Por essa razão, ele pergunta retoricamente no versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Jesus demonstra claramente que aquilo que nós somos é infinitamente mais do que aquilo que possuímos como bens. Portanto, não devemos nos preocupar com o que temos, e sim com o que somos e o Pai que nos sustentará com o seu cuidado. Se você começa a se preocupar demais com o que você tem, com o que você junta, com o que você agrega, com o que você possui, você acaba colocando tudo isso num lugar sagrado, fazendo disso um ídolo, muitas vezes, e a gente já viu aqui em Somente Eles, em Somente Elas, que ídolo não é somente uma imagem de escultura, o ídolo pode ser, o ídolo pode ser, não, o ídolo é tudo aquilo que você põe no lugar de Deus, e aí Jesus vem falando sobre as riquezas, e ele chega até esse versículo 25 e diz, não é a vida, não é o corpo mais do que as roupas? O que é que de fato é importante para você? As roupas, o que você tem, ou o que você é, o que está dentro das roupas? O que importa mais para você é o corpo ou é a comida, que é o que sustenta o corpo, que é o que sustenta o corpo? E aí Cristo começa falando sobre isso. Perceba que as preocupações
quando ele começa a falar sobre as preocupações, ele começa a falar sobre a preocupação que nós temos com aquilo que nós possuímos. E é como se Cristo estivesse dando um alerta: olha, se preocupe com o que você é, não com o que você tem. Você não é aquilo que antigamente o pessoal dizia, né? Você vale o que você tem. E até hoje ainda se diz isso, esse ditado popular. Não, você vale, o Pai cuida de você, então você não é o que você tem. Seu corpo vale muito mais do que as suas roupas. O que você possui não é o mais importante. Ele demonstra o cuidado do Pai conosco e exemplifica isso, exemplifica o nosso valor com uma comparação feita no seguinte verso, no 26 já. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Entendam o seguinte: as aves, mesmo não se preocupando em juntar riquezas na terra, nem as aves que não se preocupam em juntar riquezas na terra têm o seu sustento garantido pelo Pai. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, vale muito mais e não teria esse cuidado restringido. Isso não significa que nós somos o puro ouro de Ofir, como diria o outro lá, para sermos tão supervalorizados. Mas Deus nos ama e nós precisamos nos preocupar com o que somos diante dele e não com o que juntamos na terra. A mensagem é exatamente essa. Ora, as aves não juntam, elas não se preocupam tanto quanto vocês com o dia de amanhã. E mesmo assim o Pai as sustenta. Será que vocês não valem também mais do que as aves? Por que vocês estão se preocupando tanto em juntar? O recado ele é nesse cunho. Vocês valem mais do que as aves, são criados à imagem e semelhança de Deus. E por que a preocupação em juntar tanto? Por que essa preocupação? O pastor Walter pregava esses dias falando sobre as pessoas que saíram do Egito e foram levadas à terra prometida, e Deus mandava comida diariamente para elas. Eles pegavam aquilo que precisavam no dia e no outro dia vinha mais para que elas pegassem aquilo que precisavam no outro dia. E dia após dia Deus ia cuidando delas. Quem juntava estragava. Quem pegava mais que precisava, não pegue mais do que você precisa. Você só precisa de tanto, então pegue esse tanto. É interessante que nós temos sempre, e eu não estou aqui me levantando contra quem faz reserva emergencial. Às vezes eu converso tanto com o Mário sobre isso. Reserva financeira emergencial para um eventual, sei lá, questão de saúde ou uma outra questão financeira. Não estou me levantando contra isso. Eu sou uma das pessoas que talvez seja precavida nisso. Não é essa a questão. A questão é que nós nos preocupamos em juntar. Nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos. Porque se não tiver tudo garantido para amanhã, vai dar errado. E aí onde a gente começa a padecer psicologicamente da questão. Porque se a gente não é nem que a gente tenha o de amanhã garantido, a gente quer ter o do próximo mês garantido. Quando a gente recebe o salário, ali já vai, né? Parte, isso aqui é tal, aquilo ali é tal, isso aqui é tal. Aí o bujão diz: oi, sequei. E aí você tem que vir aqui uma parte. Nossa vida é assim, cronometrada. E quando a gente não sabe, ou pisa fora, vamos dizer, dessa divisão, a gente começa a ficar paranoico. Rapaz, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, isso vai dar errado. A gente tem que se preocupar com o que é eterno. E entender que o Pai cuida de nós. Se Ele cuida até das aves do céu, que não estão nem aí para juntar, tem umas até que juntam, né? Tem umas aves que... Mas vocês entenderam o exemplo. E o que dirá de nós? O que Ele não fará pela sua criação? Que somos nós também. Uma vez eu conto muita história aqui lá da casa da minha família, a família da minha mãe, porque é muita gente, é muita história. Nós somos 12 filhos e minha mãe 13. E certa vez, eu acho que eu já contei isso aqui,
Uma vez, minha mãe juntou os meninos tudo para almoçar, aquele panelão de feijão com aquela panelona de farinha. Cara, uns meninos, você deve saber que não tem essa comida abundante, né? E aí, nesse dia, só tinha isso, né? Aí minha mãe disse, vamos orar para o Senhor e tal. Aí meu irmão ficou dizendo, essa mulher é maluca. Essa mulher só pode estar ficando doida. Ela podendo deixar a gente ir ali na feira, atrás de alguma coisa e tal. Não, ela junta a gente aqui 1 hora antes para orar, e a gente aqui no chão, porque não dava para sentar todo mundo na mesa. Tinha que ser uma mesa também do rei Arthur, né? E os cavaleiros da Tábua Redonda. Mas ele, rapaz, essa mulher não fazer isso, aquilo tudo. E ela começou a orar, e Senhor, obrigado, dá provisão e tal. E a gente de olho aberto já lá, acreditando muito na oração. E aí quando ela terminou de orar, uma senhora bateu na porta e trouxe umas coisas lá para a gente comer. Aí a gente entendeu, talvez o recado, não que a mamãe estava querendo dar, porque a mamãe os métodos dela eram, o pastor Walter viveu num quartel e eu no outro, né? 11 filhos, se não fosse um quartel também o negócio desandava. Mas assim, Deus cuida de nós. Só que às vezes a gente demora muito a acreditar. E aí a gente fica ansioso, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai acontecer. Tudo bem, nós, como eu disse, a gente tem que ser precavido, pode ser precavido, mas ansioso não, preocupado não. Precavido é uma coisa, preocupado, ansioso, bitolado é outra. O texto segue com explicação muito clara acerca do que nós podemos fazer em relação à nossa existência e ao tempo que ainda temos reservado. E a resposta é muito simples. Sabe o que é que nós podemos fazer? Nada. Não pode fazer nada. Vejamos o que diz no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A vida e a sua finitude nos mostram que o controle exato de tudo aquilo que acontece conosco não é nosso. Deus é quem acrescenta ou diminui. Esse poder não foi conferido ao homem e, por mais que ele tente, não pode acrescentar um só minuto à sua existência. Nós sequer sabemos o que irá nos ocorrer hoje. Por mais otimista que você seja, me responda essa pergunta internamente a você. Responda a você mesmo. Você irá dormir em paz hoje? Na sua cama, tranquilamente? Me responda outra coisa. Se você dormir em paz, na sua cama, tranquilamente, você vai acordar amanhã? Você percebe a finitude que nós somos? Vocês estão entendendo o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Nada. Nada. Você não pode fazer, por mais que você se esforce, você não consegue acrescentar um côvado, que é essa medida dessa pontinha aqui até o cotovelo, à sua existência. E você vai cair. Não foi conferido a você isso. Foi conferido a Deus. Só que a gente costuma se preocupar com isso. Perceba uma coisa, eu vi outro dia na internet, foi recentemente. Eu vi na internet um exemplo muito bom que uma pessoa estava dando. Ela disse, quem aqui quer ganhar R$1 milhão? Todo mundo. Eu estivesse lá, eu era o primeiro, né? Quem quer ganhar R$2 milhões? Quem quer ganhar R$5 milhões? Aí já pagava minhas contas. E aí todo mundo levantou a mão, 5 milhões são 5 milhões. Ele disse, eu lhe dou R$5 milhões, mas com uma condição, você não irá acordar amanhã para desfrutar dos seus R$5 milhões. Vai deixar. Quem ficar, desfruta. Quem ficar da sua família. Mas você não acorda amanhã. Quem quer? Ninguém quer. Vocês percebem que o mais importante que nós temos não somos nós, os provenientes. Você trabalha, você ganha dinheiro, você junta os 5 milhões. Mas aí você cai numa cova. Tem um irmão meu que diz, a única regra para morrer é estar vivo. Só tem essa regra. Você ganha, você conquista tudo isso, mas você não desfruta. O mais importante não vem de você. Não é você que lhe dá o mais importante. Não é a força do seu braço que lhe dá o que é mais importante. Isso primeiro vem do cuidado do Pai.
depois. Aí tem outras coisas, muitas outras coisas. Mas o mais importante provém não de nós. Nós não temos controle sobre o que é mais importante, que é a vida em si, que é a saúde em si. Nós não temos esse controle. A sequência dos próximos versos traz uma reflexão sobre o que iremos vestir e o fato de que isso tudo é muito passageiro. Nós pegarmos os 3 próximos versos, 28, 29 e 30, nós vamos ver. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? O pastor Emílio Garófalo, que vai estar com a gente agora em fevereiro na Consciência Cristã, ele disse que nem Salomão, em toda a sua glória, pôde beber uma Coca-Cola bem geladinha. É verdade, realmente não pôde, né? Não existia na época. E a comparação que Jesus está fazendo aqui é uma comparação com o campo de lírio, lírios do campo, campo de flores. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar numa plantação, num campo de flores. Eu já tive essa oportunidade. Não eram lírios, obviamente, mas já estive num campo de flores. E é uma coisa deslumbrante, assim, porque elas estavam mais ou menos na altura da minha vista, assim, e você só vê aquele tecido. No caso lá eram amarelas, só vê aquele tecido amarelo. Só o verde ele fica baixo e as flores crescem e você só vê aquele véu amarelo. É uma coisa deslumbrante. Tecido nenhum tem aquele ondulado, tecido nenhum se compara àquilo. É uma coisa realmente muito bonita. Muito, muito, muito bonita. E numa inferência muito pessoal, eu creio que Cristo usa essa figura, usa a figura de Salomão num momento bem oportuno da explicação. Perceba que logo após o exemplo de como são belos os campos de lírios e a citação de que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, justamente porque não é possível de fato, assim como o Emílio Garófalo deu o exemplo, que Salomão não tomou a coca gelada, também você podia dizer, nem Salomão andou nessa Hilux, não andou. Mas perceba que depois que Cristo dá esse exemplo e diz que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles, Jesus explica, a erva do campo se veste bem hoje e amanhã é lançada no fogo. Ou seja, é passageira. Mesmo toda essa beleza, e aquele campo que eu vi lá, bem amarelinho, bem bonitinho, no outro dia estava todo no chão. Eram girassóis. Um amigo meu que planta girassóis trabalha com semente de girassol. E aí corta, aí ele seca, e aí fica batendo, né? Cai as sementes lá. Assim como Salomão fez em Eclesiastes, que ele diz que tudo é vaidade e nada que possuímos nesse mundo deve ter valor eterno, Cristo faz a mesma coisa aqui. Lembra dos campos de lírio? Nem Salomão se vestiu como eles, cortado e jogado no fogo amanhã. A erva do campo vai ser cortada, vai ser jogada no fogo. E aí ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Se Deus faz isso por uma coisa passageira, que é hoje não é amanhã, nós também somos hoje não amanhã, mas se Deus faz por ele, não fará por nós? Aí ele acrescenta esse homens de pequena fé, ressaltando que a nossa fé, de fato, é muito pequena, muito passageira, muito vã. Muito pouco presencial, vamos dizer assim, na nossa vida. A gente entende que é preciso ter fé. A gente só não consegue muito bem executar, né? Entender, a gente entende que é passageiro também. Várias vezes a gente diz, hoje a gente está hoje, não está amanhã. Só que isso parece que não é tão aplicável assim. A gente entende, mas não entende, não. Entende, mas não é aquele entendimento, né? Então a gente precisa compreender, precisa internalizar isso. Que o cuidado do Pai para conosco, ele é maior do que até nós mesmos. O cuidado que o Pai tem conosco é muito maior do que o cuidado que a gente mesmo tem.
Tire só pelos livramentos que você fica sabendo, né? Fora os que você não sabe. Tire só pelos que você fica sabendo. Então é isso que Cristo nos alerta. Ora, se Deus está trabalhando pelas aves do campo, está cuidando das aves do campo, se Deus está cuidando da erva do campo, se Deus está cuidando de toda essa criação dele, de vocês Ele vai descuidar? Vai deixar que vocês se virem? Como diria minha avó, como Deus criou batata na areia do rio, tinha essa expressão, ela dizia isso. Nunca entendi muito bem, né? Deixa ir embora, que eles vão se vir. Não, Deus cuida de nós diuturnamente. E a gente está dormindo, quem é que está cuidando da gente? Porque não é a gente mesmo. O arremate de Cristo ele é perfeito. Para a sequência que Cristo dá a esse sermão, e aí, nesse momento, a sua explicação, ela caminha para uma exposição de que a preocupação com comer, beber ou vestir, ela torna-se nula. E exatamente por 2 pontos que eu gostaria de destacar com vocês. O primeiro dos pontos é que Deus sabe o que precisamos e Ele atenderá às nossas necessidades. Isso fica muito claro nos versos 31 e 32. Cristo nos mostra que o Pai é provedor e sabe das nossas necessidades. Vamos ver o que diz o verso 31 e 32. Está assim escrito. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Entenda o recado que Cristo dá aqui. Deus é soberano em sua existência e Ele sabe que nós precisamos de tais coisas. Cristo já disse atrás, nós lemos há pouco tempo, que Ele cuida de nós. Assim como Ele cuida muito melhor do que cuida das aves, muito melhor do que cuida da erva do campo, Ele cuida de nós. A nossa preocupação, a gente já viu que não vale de muita coisa. A gente não consegue acrescentar muita coisa ao que é importante. A gente não está muito no nosso poder, aliás, não está no nosso poder fazer esse acréscimo. Mas agora nós vemos que Deus sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe o que é que a gente necessita. E Ele sabe também da nossa ganância. Ele sabe. Ele sabe que você está querendo juntar demais. Ele sabe de todas essas coisas. E sabedor dessas coisas, não para a sua ganância, mas Ele é provedor. Provedor do que você precisa. Só que às vezes o que nós precisamos é diferente do que nós queremos. Aí existe um conflito. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, mas não precisa. Não precisa. Dr. Russell Shedd, uma vez, contou que ele foi com o pai dele no shopping center. E andaram lá, tal, aquele negócio todo, andaram em várias lojas e tal. Quando saiu de lá, o pai dele disse: puxa, aí dentro tem tanta coisa que eu não preciso. Preciso de quase nada que está ali dentro. E se a gente for olhar bem, é uma verdade. Às vezes você vai ali na praça de alimentação, está com fome, então você precisa de comida, né? Aí, claro, tudo bem. Mas o restante, coisas assim que são passando, mas a gente quer. A gente quer. Tem umas motos bonitas lá, a Érica não deixa mais eu andar de moto, mas eu já fui motoqueiro, motociclista. E tem umas motos bonitas que ficam lá, eu fico olhando assim e tal. Doido para fazer um test drive dentro do shopping. Mas não precisa. A gente quer, mas não precisa. Muitas vezes, a gente entra em conflito e entra na nossa ansiedade porque nós estamos buscando aquilo que nós queremos. A gente corre todo dia atrás daquilo que a gente quer. E na maioria das vezes, eu não sei você, mas na maioria das vezes, a gente esquece que a gente já tem o que precisa. A gente está correndo atrás do que a gente quer.
Mas o que a gente precisa já tem. Já está conosco. Se você prestar bem atenção, o que você precisa já tem. Isso eu estou falando no meu caso. Que eu preciso estar comigo. E aí, às vezes, eu me pego correndo atrás de quê? Do que eu quero? Aí a gente entra naquela velha paranoia que eu falei lá no início. Não consegue. E aí vem a ansiedade, vem os transtornos e toda a situação causada de toda essa busca desenfreada por aquilo que nós queremos. O que a palavra de Deus deixa claro é que Deus sabe o que nós precisamos. Ele atenderá às nossas necessidades. Ele atende às nossas necessidades. Atende e atenderá às nossas necessidades. Só que a gente quer o plus, né? E aí é onde a gente se frustra. Em segundo lugar, Cristo deixa muito claro que o desejo ardente em nosso coração deve estar focado exclusivamente no reino de Deus. O penúltimo versículo do trecho lido, Cristo deixa a lição que, ao meu ver, seria talvez o arremate final, assim, o mais importante, claro. Como diria Augusto Cury, a mente mais inteligente que já passou pelo planeta. Então ele deixa ali no penúltimo versículo um arremate final para dizer, eu fechei aqui, estou fechando com chave de ouro. Veja o penúltimo versículo, o 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Acima das nossas preocupações está um Deus que cuida de nós, a gente já viu. Então nós temos que buscar o eterno e o seu reino. E tudo o que passa disso não está no nosso controle, porque nós nem temos, mas está debaixo da poderosa mão de Deus. Então o que é que a gente tem que buscar? O reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas, o agregado, o que passa, o que vem depois disso, a gente já viu que não está nem no nosso controle, muitas delas. A saúde não está no nosso controle, a vida não está no nosso controle. A gente tem que buscar o que é eterno, se preocupar com o que é eterno. As preocupações devem estar em agregar no eterno. A própria Bíblia é muito enfática em dizer, olha, tudo isso aqui vai virar pó. Eu estava andando com minha mãe lá dentro do condomínio e ela disse, que bonito, ela gosta muito de lago, assim, a gente estava lá no lago, ela disse, que bonito aqui e tal, muitos peixes lá. Ela disse, que bonito, casa bonita e tal. Aí eu disse, sabia que isso aqui tudo vai virar pó, mamãe? Aí ela olhou assim para mim e disse, é verdade. A gente acha tão bonito, né? Mas tudo vai virar pó. Tudo vai virar pó. A gente tem que preocupar com o que é eterno. O eterno não vira pó. Tudo que a gente vê aqui, sim. Então, Cristo, nesse arremate final, ele diz isso. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É isso, é com isso que você tem que se preocupar. Esse deve ser o nosso foco. E volto a dizer, eu não estou me levantando contra quem faz planos. Acho que planejar, mais do que eu, não tem ninguém que planeje, não. Eu executo muito pouco daquilo que eu planejo. Porque às vezes eu converso sozinho, aí eu discordo de mim mesmo. Aí eu começo a fazer uns planos, aí digo, não, isso não é assim não. Aí vou e desisto do plano. Mas eu faço diversos planos. Não estou me levantando contra fazer plano, não é ótimo fazer plano. Mas você precisa entender que nós fazemos plano, mas a nossa preocupação, nosso foco tem que estar no eterno. Tem que estar no reino de Deus e na sua justiça. É isso que Cristo está ensinando. E eu tenho certeza que ele também não é contra os seus planos, não. De maneira nenhuma. A Bíblia diz, o homem faz planos. Mas a resposta nem é dele, do próprio homem. O problema é que a gente faz o plano e quer que ele dê certo. A incerteza que o futuro nos traz, ela é grande.
E por muitas vezes, ou todas as vezes, é difícil de lidar. O princípio básico para que nós possamos viver sem angústias ou preocupações está claramente exposta no último verso. E aí, como eu disse, a mente mais brilhante do mundo, ela remata no final. Extraordinariamente. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O recado que Cristo dá é bem claro. Busquem o reino de Deus e sua justiça, entreguem suas preocupações diante do Pai, Ele cuidará de nós, e deixe o amanhã com o seu próprio mal. O versículo é muito claro. O amanhã trará os seus cuidados. Amanhã é amanhã. Uma vez uma pessoa disse algo muito interessante. Ela disse, o passado já foi, né? O futuro ainda vai vir. O que a gente tem é o presente. O amanhã ele trará os seus próprios cuidados. E aí Cristo diz, basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia de amanhã o que virá amanhã. Tem um rapaz que trabalha comigo, que ele é bem engraçado. Aí ele disse, ele estava falando comigo na internet, ele mora em João Pessoa. Aí ele disse, Daniel, só para lhe avisar, tem um chamado, né? Lá no sistema tem um chamado do cliente aí, que está dizendo isso, mas eu estou só lhe avisando que é o Mike de amanhã que vai se preocupar com isso, de hoje não. Ou seja, a pessoa, o Mike de amanhã, ele disse, se preocupa com isso. E às vezes ele diz, o Mike da próxima semana é que vai se preocupar com isso, o dessa semana não. Amanhã o seu próprio mal. O problema é que a gente quer estar no amanhã já resolvendo as coisas de amanhã. E querendo que dê certo. Tem mais que a gente não aceita que dê errado, né? Aceitar que um plano meu dê errado, ora. Basta o dia o seu mal. Espere amanhã chegar, que o amanhã irá trazer os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. O mesmo Deus que agiu por nós hoje é o mesmo que vai agir amanhã, é o mesmo que vai agir na terça-feira, é o mesmo que vai agir na quarta-feira. O problema é que a gente quer resolver as coisas da próxima segunda-feira, hoje, que ainda não chegou nem a outra segunda, e a gente vive às vezes isso, principalmente quando está perto de um evento como a Consciência Cristã, tem um monte de coisa para resolver, a gente... Imagine eles lá, né? Que a gente cuida só da Consciência Cristã, já tem uma porção de coisa para resolver, e da Kids também, né? Imagine quem cuida de tudo. Você quer sempre se antecipar. Mas nós não temos o controle do que é mais importante. É preciso descansar em Deus e confiar nele. Uma vez um grande amigo me disse uma coisa muito interessante que eu demorei até um pouco a entender. Mas a gente estava numa situação de que tinha que resolver alguma coisa e resolver de maneira paliativa, porque depois ia ter que fazer... A gente ia fazer uma gambiarra para depois fazer o remédio de verdade. E aí eu olhei para ele e disse, para hoje isso vai servir, mas para amanhã, aí eu já não garanto. Aí ele olhou para mim e disse, Daniel, o amanhã é o hoje que tanto nos preocupava ontem. O amanhã nada mais é do que o hoje, que ontem a gente estava falando e se preocupando nele. Então a gente precisa entender essas coisas. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus cuida de nós, diuturnamente. Essa talvez seja a maior mensagem que Cristo deixa aqui. Não se preocupe com o dia de amanhã, pois lá vai ter um Pai cuidando de você. Nesse trecho de versículos, intitulado As Preocupações, a mensagem que Cristo deixa é essa: não se preocupe, pois há um Pai no céu que cuida de todos nós. Deus nos abençoe e aplique nos nossos corações a sua palavra.